Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, nessa segunda-feira, nós vamos estar falando sobre o GGRC11, né? Que ele é um fundo de galpões logísticos, né? Onde nós já havíamos falado lá atrás, há mais de um mês, que havia sido aprovado o desdobramento deste fundo, né? De forma que ele vai sair da casa de R$ 113,89 para a casa de R$ 11,38, certo? Então ele vai sofrer um split, ou seja, um desdobramento de cota. Quem tem uma vai ganhar mais 9. Só que essas cotas suas que agora custavam R$ 113,89, ela agora vai custar R$ 11,38, né? Por quê? Porque o seu fundo GGRC11 ele passa a ser agora de base 10. O dividendo ele não muda, continua o mesmo dos últimos 12 meses, 9,17%, né? O seu preço sobre o valor patrimonial já passou do valor ideal, né, que é até 1, ele passou, está 1,02. O ideal é que, se você tem interesse de entrar neste fundo, você entre até no máximo 1,05. Acima disso, talvez não esteja mais valendo mais a pena. Liquidez 1,1 milhão, né? E teve uma valorização de 21,56. Por quê? Porque como estavam se investindo bastante em BTLG, XPLG, VILG, uma grande diversidade GALG, né, uma grande diversidade de fundos imobiliários, o GGRC11 ele ficou para trás, principalmente porque alguns problemas que ele passou lá no passado. Então a cota dele caiu muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No último ano tem essa subida, saindo da casa de R$ 90 para a casa de 120, mas se você olhar os últimos 5 anos, né, ele teve algumas quedas grandes, principalmente depois da pandemia. Teve alguns momentos que ele bateu R$ 77,86, né? Ele é um fundo que vai se tornar agora de base 10. Ele é de tijolo, né? Ele tem um galpões logísticos industriais, né? Um grande problema dele é a taxa de administração, que é uma grande no mercado, que é de 1,1. Tem mais de 107 mil cotistas, né? Espalhado no mercado mais de 9 milhões de cotas, tem um patrimônio de 1 bilhão e o seu último dividendo foi na casa de 90 centavos, certo? Então tem alguns estudiosos, né, inclusive o professor Miriam, que provavelmente na próxima carteira de R$ 50, né, quem sabe ele entre dentro da carteira de R$ 50, provavelmente substituindo o GALG 11, né, que é agora o novo GARI 11, né? Então provavelmente ele vai entrar no lugar dele aí na carteira de R$ 50, certo? Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que o rendimento, né, ele acabou caindo, né? Ele acabou caindo, o total de receitas do fundo imobiliário, saindo da casa de 9,2 milhões para a casa de 8,9 milhões. Só que algo bem interessante é que as despesas, né, aqui elas acabaram caindo também, né? Caindo também, o que é uma boa notícia para o fundo imobiliário, essa queda dessas despesas, né? Se nós descermos aqui, né, lá para a página 20, nós vamos ver o quê? Que o número de cotistas ele subiu um pouquinho, né, mas muito leve, né? Provavelmente ele saiu da casa de julho de 105 mil cotistas para a casa de 106 mil cotistas, ou seja, um aumento somente de 1.000 cotistas ao longo de 6 meses, né? Porque tinha muitas outras alternativas bem melhores do que o GGRC11, mas ele passando agora de para a base 10,
isso daqui vai duplicar. Então podem já ir se preparando, né? Porque muita gente vai sair de Galg 11 ou Gari 11 para GG RC11, principalmente se ele entrar na carteira de R$50 recomendada pelo professor Miro, né? O cronograma de reajuste dos seus aluguéis, né, é em outubro 25% dos aluguéis e em dezembro 18,45%, né? A maioria dos seus galpões logísticos se localizam principalmente na região sudeste e sul, né? Principal localização desses galpões, né? A sua carteira está distribuída em 54,20% em galpões logísticos, 24,53% industriais e híbridos, né? Ou seja, aluga galpões para mais de um segmento, 21,26%, né? Se nós formos olhar o ramo de atividade, né? Se nós formos olhar um pouquinho o ramo de atividade, a gente vai perceber que o ramo de atividade tem mais impacto nos galpões logísticos, ou seja, nos fundos de tijolos do fundo, é o segmento varejista, né? 27,54%. Depois o setor de química e petróleo, 18,28%, né? Se nós descermos aqui um pouquinho, né, e formos olhar, né, o reajuste é principalmente IPCA, né, 93,51% indexado ao IPCA, e a tendência é essa inflação aí disparando aos poucos, principalmente agora no ano de 2024, né? E um grande, pode ser um atrativo e ao mesmo tempo não, a maioria dos seus contratos eles se vencem até 2028, o que pode ser bom, uma vez que diante desse vencimento ele pode fazer um novo contrato e eles serem alugados ou não, né? Como o contrato se venceu, né, a empresa pode muito bem deixar esse imóvel e não querer mais permanecer nele, né? Se nós formos olhar os galpões, aí você pode conferir de um por um, não vou citar aqui de um por um, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, para a Ambev, ele tem 3 galpões alugados, para a Hering tem 1, para a Americanas tem 1, para Santa Cruz tem 1, ou seja, Santa Cruz não, Souza Cruz, né? Para a parte aqui, nós temos um alugado para a Suzano, que é do segmento de papel, inclusive é uma das ações que está na bolsa. Todimo, também localizada em Cuiabá, Mato Grosso, também outro galpão. Nós temos os galpões industriais, Bentelé, Camargo, Cepalg, Copobras, né, que é a parte de plásticos, e a Covolon, né, que aí são imóveis industriais. No segmento de imóveis híbridos tem a Etra, Eagle Burgman, Moinho Iguaçu e Rizobacter, né? Ou seja, tem uma grande quantidade de imóveis bastante diversificado, né? Principalmente na região sudeste, sul e centro-oeste, né? Com poucos imóveis na região centro-oeste, né? Somente um, e região norte, né? Então você tem aí 18 imóveis que está presente neste fundo, enquanto o Galg ele entrava na carteira de R$50, porque ele era o único fundo logístico e era um fundo logístico com 5 imóveis, né? O GGRC11 ele vai entrar, né? Ou seja, vai substituir o Galg 11. Por quê? Porque além dele ser de base 10, ele possui 18 galpões logísticos, ou seja, bem mais seguro. Então, assim que sofrer o split, as cotas deste fundo ela vai disparar, né, inevitavelmente, certo? Se nós olharmos, ele tem mais de 5 anos, né? Nunca perdeu para a inflação, conseguiu vencer a inflação em todos os anos da sua existência, né? O dividendo atual está 9,17, ele estava bem maior, mas é porque a cotação se valorizou muito e o dividendo dele médio é de 9,98, ou seja, bem alto para um setor de tijolo. Seu dividendo já bateu o máximo de R$ 1,05 e agora vem andando de lado na casa de
90 centavos, certo? Se você quiser aproveitar este fundo antes do split, se você tivesse comprado cotas até 1º de fevereiro, no dia 8, você receberia 9 centavos. E provavelmente, se você comprou aí até o final do mês de fevereiro, né, dia 8 de março, você vai receber provavelmente 90 centavos, se até então não sofreu o split. Se sofreu o split, ou seja, a divisão das cotas, você vai receber aí 9 centavos por cota, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje, chamando a atenção de vocês para o GGRC11, que provavelmente vai se valorizar muito, não se valorizar do ponto de vista de patrimônio, vai se valorizar principalmente de cota, porque você vai ter um fundo de galpão de logística com 18 imóveis no valor de R$10, ou seja, muito barato, certo? Então agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal. Você que não segue, siga o nosso canal, comenta, curte, faz sugestões. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023, e até o nosso próximo conteúdo aqui do nosso canal.